Você já sabe, presentei com Mourana. Bom, gente, hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. Hoje é um feriado nacional, feriado da consciência negra. E é claro que o nosso programa Sempre de Bem vai falar sobre esse tema no quadro Hoje é Dia. E olha, sobre esse tema, nós temos aqui a presença da professora Marcela Albani, ela que entende tudo sobre a história do Brasil e, é claro, veio ao nosso programa para falar sobre essa temática tão importante, né, para a nossa evolução cultural, evolução como seres humanos, porque o respeito sempre vem na frente, não importa a cor da sua pele. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia. Pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Alegria nossa, a sua presença em nosso programa. Hoje uma data importante para o Brasil. Sim. Não é mesmo? Consciência Negra. O que move tudo isso, professora? Então, primeiramente, bom dia também aos nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E a importância política da gente falar desse tema para várias audiências, para todos os públicos. Porque esse dia, ele tem uma história. E ele é fruto de muitas lutas do movimento negro, de reconhecimento e de luta por equidade. Ou seja, de oportunidades, né? Porque a gente sabe que no nosso país a gente vem de uma base muito desigual. É verdade. Então, como a gente questiona isso, como a gente para refletir sobre isso na nossa vida, no nosso cotidiano, com as pessoas que nos cercam. Interessante. E pegando desse princípio, eu sempre tenho comigo, como foi que tudo isso começou, meu Deus do céu? Por que essa separação de cores, né? Por que a cor preta significava, na época, algo inferior, algo que existia para servir e o branco era intocável? Como foi que tudo isso começou, professora? Então, a gente precisa lembrar que na nossa história a gente viveu mais de 400 anos de escravidão. Olha só. E a gente ainda vê marcas desse processo na nossa sociedade atual. Impregnado. Vocês já ouviram falar do termo de racismo estrutural? Exatamente isso, ou seja, a gente vem de uma mudança, a gente vem de um processo de construção e que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Como que a gente faz para mudar isso, entendendo que todos nós deveríamos ter oportunidades? Sim. É justamente, aí eu acredito muito que o trabalho nas escolas, ele pode nos ajudar muito a questionar isso. É verdade. A gente tem no nosso país, a gente teve a Lei 10.639, que foi do ano de 2003, e a Lei 11.645 de 2008. A lei de 2003, ela trouxe a importância da história africana e afro-brasileira para dentro das escolas, e a lei de 2008, ela incorporou também a história indígena, a temática indígena. Perfeito. Portanto, essas são formas da gente lutar nos currículos escolares, na formação das crianças, dos jovens, adolescentes do nosso país, para transformar essa realidade tão desigual que a gente ainda tem. É importante, né? Porque acredito que não há condições de você entrar numa sala de aula, falar sobre história, com os alunos e não passar por essa fase, né? Por esse período, por essa época que construiu a nossa sociedade hoje em dia. Então não dá para fingir que nada aconteceu. É importante falar para que essa consciência de respeito possa ser exacerbada nos dias de hoje, correto? Exato. E eu sempre acredito que a gente só consegue fazer esse trabalho por meio da sensibilidade. Porque, por exemplo, né, quando a gente pensa na história do negro no Brasil, as memórias que predominam majoritariamente são de dor, né, de situações muito delicadas, mas hoje, por exemplo, a nossa literatura, Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, quantas autoras negras, autoras e autores negros a gente tem no nosso país. Também na música, na capoeira, no esporte. Então a gente também trazer essa história de luta, de resistência, de valorização da nossa cultura e não apenas as memórias de dor. É verdade, trazer o que é atual também, né, e mostrar que ali estão personagens negros ou, né, de cor preta, que o certo a falar é pessoa de pele preta, correto, professora? É porque a gente tem várias, né, por muito tempo esse racismo, ele tentou amenizar isso. Então hoje a gente trabalha com uma ideia
do movimento negro, da negritude, e que tem suas várias camadas, seus vários tons, suas várias tonalidades, mas não amenizando, chamando antigamente de moreninho. Isso era uma marca desse racismo. Não era uma forma de falar carinhosamente, não se via dessa maneira. Olha, isso é um debate muito amplo, mas eu acho que hoje, pela literatura, pelo debate historiográfico, né, que a gente chama, na nossa escrita da história, a gente tem valorizado e demarcado esse lugar do movimento negro a partir dessa visão mais ampla. Muito bem. Sem amenizar. Então, certo, é preto ou negro? Polêmico, hein? Polêmico, então vamos deixar em aberto, é um tema para uma outra ocasião. Professora, hoje também é dia do Zumbi dos Palmares, correto? Sim. O que veio primeiro? A questão do zumbi veio na frente e a consciência veio depois? Foi agregado? Exato. Esse dia ele surgiu justamente, né, nessa reverência ou nesse dever de memória a essa figura que foi uma liderança importante na história do nosso país, assim como o Zumbi, Dandara dos Palmares também, sua companheira. E a referência à data vem justamente a partir da homenagem a essa figura, mas reverenciando todos que nos precederam e que hoje, como você falou, é importante também a gente presentificar essa discussão com outras lideranças que inclusive estão aí na nossa política, na nossa cultura, no esporte, como a gente falou. Certo. Professora, muito se fala sobre as minorias. O negro é uma minoria no Brasil? Em termos quantitativos, a gente tem uma maioria de pessoas negras. Se não me falha a memória, 56% da nossa população. Porém, a gente chama, tem uma historiadora que eu gosto muito, que é a professora Lilia Schwartz, que ela diz que são maiorias minorizadas, no sentido da interpretação. Faz sentido. Que são colocadas nesse lugar, entre aspas, de subalternidade. Certo. Mas são, em termos quantitativos, são maioria e representam uma força muito grande e muito importante na nossa história. Mas é interessante também deixar claro que essa minoria, no caso, né, a classe negra, de pele negra, tiveram poucas oportunidades na vida. Então, né, acaba que o branco tem o seu espaço, tem a sua valorização, tem mais oportunidades. Também tem um pouco a ver com isso, né, de não ter oportunidades, o negro. E isso vem também de uma outra discussão que a gente discute muito dentro da universidade, dentro das escolas, mas a gente quer que esse debate chegue a qualquer pessoa interessada, de questionar um conceito muito importante que é da branquitude, que é esse pacto entre pessoas brancas que muitas vezes naturalizam essa condição desigual, porque teriam vantagens em cima disso. E tem uma série de textos, de livros, de artigos que vão falar sobre branquitude, sobre o que seria um pacto narcísico da branquitude. E aí a gente lembra a frase famosa da Angela Davis de que não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. Então, eu me declaro como uma mulher branca, mas eu estou aqui hoje falando nesse programa justamente para lembrar que essa luta é de todos nós. É verdade. Por igualdade, né? Por respeito. Por oportunidades, como você falou. Verdade. Porque a gente vem dessa base histórica de mais de 400 anos de escravidão, em que isso foi naturalizado e a gente precisa questionar. Certo. Por que a gente naturaliza esse mundo tão desigual? Isso machuca muita gente e a gente precisa lutar diariamente para transformar essa realidade. É verdade. Professora, uma outra questão que me veio aqui, essa questão de eu me considero preta ou me considero branca ou branco, o que determina? É o cabelo, é o tom da pele por igual? O que seria? Hoje em dia, dentro do que eu tenho compreendido, a gente precisa muito valorizar a autodeclaração. Só que a gente, como a gente estava conversando, nessa base tão excludente, desigual e preconceituosa que ainda predomina na nossa sociedade, muitas vezes a própria pessoa ela não se reconhece enquanto tal. Então, exemplo, hoje o nosso foco é falar sobre o Dia da Consciência Negra, mas aqui no nosso estado de Roraima, a gente tem proporcionalmente, é o estado mais indígena do Brasil. E muitas vezes, eu falo pela minha experiência, meus próprios alunos indígenas não se reconhecem enquanto tal. Por quê? Porque isso vem desse lugar de retração, fruto desse preconceito todo que se vive. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem valorizado esse aspecto da autodeclaração e do reconhecimento
dessa identidade cultural. Nossa, tá vendo? É uma questão a ser explanada, conversada, para que não haja, inclusive, enganos, né, na hora de tratar uma pessoa como ela mesma quer ser tratada. Pois muito bem, professora, hoje essa data, depois que a princesa Isabel assinou o documento que liberava todos os escravos, o que mudou de lá para cá? Teve sim uma certa demora, né, na aceitação. O que passa na cabeça das pessoas em relação a isso? Tem gente que até fala hoje brincando, né? Ah, a escravidão já passou. Por que essa brincadeira ainda é atual? Exatamente por isso que a gente estava conversando, porque o movimento da abolição, que foi no 13 de maio, uma data importante e simbólica, ela não representou, porém, esse movimento de inclusão de forma efetiva nessa sociedade. Então, quando a gente fala que em certa medida, é uma permanência, exatamente por isso, porque isso não foi acompanhado de políticas sociais. Em cima da causa. Exato, de incluir as pessoas negras na nossa sociedade. E é por isso que, às vezes, a gente precisa insistir nesse tema na sala de aula. A gente precisa historicizar, a gente precisa mostrar esse processo não como uma forma de apego ao passado ou apego a datas, mas como um dever de memória, de trazer isso para o nosso presente e entender que muitas coisas que se vive hoje é fruto do passado, exatamente. Né? É verdade. Se a gente parar até para analisar essa questão, né? Ah, todos estão livres daqui por diante. E daí? Depois daí, o que o negro iria fazer? Não tinha estudo, não tinha emprego, ele iria fazer o quê? Não houve um amparo, né? Depois que tudo isso aconteceu. Foi aos poucos, foi gradativo, foi sofrido ainda, né? Sim, e ainda é. Ainda. E é isso que a gente tem que tomar esse cuidado para não fazer da exceção uma regra. Ou melhor, fazer do que a gente hoje chama de exceção, o que seria ideal que fosse uma regra, que todos tivessem oportunidade. Então, eu gostaria de dar como exemplo, por exemplo, a inserção da autora da literatura, Ana Maria Gonçalves, na Academia Brasileira de Letras, que aconteceu super recente. A primeira vez que uma mulher negra adentra um espaço como a ABL, que é um espaço da intelectualidade. E olha só, eu vou dizer bem abertamente, o atraso disso, a demora disso. É verdade. Né? A Conceição Evaristo, uma autora lida em vários países desse mundo, e a demora para esse reconhecimento. Parece que vinha assim uma rejeição, né? Não e não. Isso também é uma forma de preconceito. Lembra que a gente falou do conceito do pacto da branquitude? É exatamente isso que você está falando. Gente. Olha, quando a gente também acompanha muitos filmes internacionais, eu fico passada. A Record tem um seriado chamado Todo Mundo Odeia o Chris. Quando eu assisti pela primeira vez aquele... A senhora já assistiu? Trechos. Esse seriado, a primeira vez que eu assisti esse seriado de verdade, eu falei, gente, não é possível, ninguém está vendo isso. É um seriado que fala sobre essa questão do preto passar por chacotas e por vexames e é inferior. E é algo forte nos Estados Unidos, né? A ponto de fazerem seriados que retratam essa realidade. Mas ao mesmo tempo que a gente vê o sofrimento das pessoas pretas ou negras, a gente precisa se colocar no lugar e não querer mais viver isso. Não é mesmo, professora? E a gente também teve recente o Dia da Televisão, né? Eu gostaria de falar, por exemplo, da teledramaturgia. Quanto tempo também para a gente ter protagonistas negras? Demorou demais. Nas telenovelas. Nossa! E sempre eram escravas nas novelas de época, por exemplo, exato, né? As mulheres negras. Então, a gente pode trazer isso para dentro da nossa família, para questionar isso, para dentro das escolas, para dentro dos vários espaços que nós circulamos, para desnaturalizar isso. Claro. Por que uma mulher negra não pode ser protagonista? E hoje a gente tem... Isso está transformando, isso está se modificando, mas ainda é muita luta pela frente. A gente ainda tem muita luta pela frente, muito trabalho a ser feito, principalmente na mudança de mentalidade. É verdade. E quais são os movimentos hoje em prol da classe negra? O movimento negro, que teve sua gestação ali naquele contexto da ditadura militar no nosso país, ele vem levantando muitas bandeiras, né? A valorização de mulheres negras, de mulheres na política, de mulheres ocupando todo e qualquer lugar que
deve ser ocupado por É todos. como se fossem subcategorias, né? De levantamento, de movimentações. Sim. E aqui no estado de Roraima, né, amanhã teremos a Marcha das Mulheres Negras. Esse movimento está se fortalecendo. Mas, como eu disse e repito, temos muita luta pela frente, porque foram muitos anos de escravidão nesse país e transformar isso não é do dia para a noite, mas tem muita gente bacana fazendo trabalho em todos os setores, dentro das empresas, dentro das escolas, e eu acredito muito nessa transformação gradativa de combate diário a esse racismo estrutural. É verdade. Olha, só quem já viveu um preconceito pela sua cor sabe do que a gente está falando. Isso é um tema forte, polêmico, onde muitas pessoas acham que são melhores ou superiores pela cor da pele, porque são mais limpos, porque são mais dignos. E a gente acredita, nós que temos consciência de que todos nós somos iguais e que nós estamos onde estamos por mérito. E é essa a base que deve ser levada em consideração, não é, professora? E não porque, esse é preto, negro, não dá para a profissão, não dá para o cargo. Isso é o ápice, o máximo do preconceito. É só talvez também um cuidado, né? Porque quando a gente fala em mérito, como a gente parte dessa base muito desigual, né? A gente tem condições iniciais distintas. Diferentes. Também tem isso. Então é um cuidado também, porque às vezes a gente fala, a pessoa não chegou lá porque ela não quis. Mas qual foi a infância que ela teve, a oportunidade que ela teve de estudar, de fazer cursos, de morar em outros países, não sei, será que ela teve? Então, às vezes, né, esse é um discurso muito perigoso que a gente precisa cuidar, porque a nossa base é muito desigual ainda. O que a gente pode, então, né, falar para as pessoas, o que pode ser feito para que o Dia da Consciência Negra seja um dia de alegria, um dia de respeito, um dia memorável para se comemorar? Como a gente conversou, eu acho que olhando para a nossa literatura, para o nosso esporte, para a nossa política, com todas as críticas e desafios que a gente tenha, mas as lideranças que a gente tem nesses espaços de produção de conhecimento, dentro das universidades, nas escolas, enfim, nas diferentes esferas e os diferentes setores do nosso país, que conta com essa força, com essa resistência e com essa criatividade do povo negro que precisou se reinventar para sobreviver. Quando a gente pensa na capoeira, foi uma forma de resistência, de festejo em meio a memórias de dor na época da escravidão. Olha só. E veja como isso é criativo, essa capacidade que o Brasil tem de se reinventar. E isso tem um outro historiador que eu amo, que é o Luiz Antônio Simas, que nos fala brilhantemente sobre essa capacidade de reinvenção que o Brasil tem. E ainda temos chance, ainda temos tempo. Hoje é um dia para se lembrar, né, de quem já sofreu muito por causa da cor, mas ao mesmo tempo de vibrar com tudo que já foi conquistado hoje em dia. E a consciência das pessoas precisa estar em ativação. Somos todos iguais e merecemos respeito. Hoje nós tivemos aqui a presença da professora de História, Marcela Albaine, que muito gentilmente cedeu esse tempo num feriado. Aqui ela está conosco. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. E um excelente feriado para nós, que seja de muita reflexão e transformação de dentro. É verdade, assim será, em nome de Jesus. Bom, nós iremos para um breve intervalo comercial, sempre de bem, volta já. Goiânia Eletro, de 17 a 25 de novembro. TV Toshiba 55 D-LED Smart 4K 2.339,99. Refrigerador Brastemp 375 litros Frost Free 4.699,99. Lavadora Brastemp 13 quilos com ciclo 2.799,99. E Airfryer Multilaser 3 litros e meio só 249,99. Aproveite as melhores promoções do Super Goiânia sem ocupar espaço no